Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler todo este capítulo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos visto, ou temos ouvido dizer, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora capítulo 7, versos 51 a 60. Estevão se dirige assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Amém. Irmãos queridos, um pastor americano, pastor presbiteriano, David Ebb, no seu livro A Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, ao estudar mais cuidadosa e exaustivamente o livro de Atos dos Apóstolos, disse que o diabo, com as suas estratégias, investiu contra a igreja primitiva de 3 maneiras, para tentar barrar o seu crescimento. A primeira tentativa, relatada no capítulo 4, foi um ataque de fora para dentro, a perseguição. Os apóstolos foram presos, ameaçados e açoitados. Mas essa estratégia não funcionou. A igreja continuou crescendo e crescendo com mais vigor. Então o diabo mudou de tática. No capítulo 5. Agora não foi um ataque de fora para dentro, agora foi um ataque de dentro para fora. Agora não era perseguição, agora era a infiltração. Quando Satanás coloca dentro da igreja um casal, Ananias e Safira, que protagonizaram uma história de falsa filantropia, mentindo ao Espírito Santo, tentando corromper a igreja, pelo fermento e levedura da hipocrisia. As máscaras caíram, o juízo de Deus veio sobre esse casal, e a igreja continua avançando com mais vigor e entusiasmo. Agora, o diabo parte para a sua terceira alternativa para barrar o crescimento da igreja. Está no capítulo 6. Agora não é a perseguição de fora para dentro, agora não é a infiltração de dentro para fora, agora é a distração com algo que em si é muito bom, a assistência social. Quando a igreja cresce, os problemas também crescem. E um fato que começa a acontecer é que os recursos administrados pelos apóstolos não estavam sendo distribuídos de forma equânime. Então, as viúvas dos helenistas, ou seja, daqueles judeus nascidos fora de Israel, sentiram-se injustiçadas nessa distribuição, e começa na igreja aquilo que nós chamamos de murmuração. Bom, os apóstolos poderiam ter tomado algumas decisões. Quem sabe eles pudessem dizer assim uns para os outros: olha, crente reclama mesmo, então vamos deixar para lá, deixa o povo reclamar, vamos fazer o nosso trabalho. Ou eles poderiam dizer o seguinte: olha, estamos trabalhando pouco, vamos trabalhar mais. Estávamos levantando às 6, vamos levantar às 5. Mas não foi o que fizeram. Eles pararam para entender uma coisa, que foi uma espécie de divisor de águas na história do cristianismo. Haviam 2 diaconias, a diaconia da palavra e a diaconia das mesas. E eles entenderam uma coisa: não é bom que nós abandonemos a diaconia da palavra para nos focarmos na diaconia das mesas. Ambas são importantes, ambas precisam ser feitas,
Mas quanto a nós, disseram os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos nomear homens, cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para este ministério. A murmuração cessou, todos se alegraram. Diz a Escritura que como fruto e como resultado desta decisão, crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pois bem, amados, hoje eu gostaria de pensar, de destacar, desses 7 homens que foram eleitos, ordenados, para a diaconia das mesas, um homem, para servir de base para a nossa meditação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre Estevão. Quem foi este homem? E eu quero então levantar o primeiro aspecto, é que Estevão foi um homem que fez diferença no meio em que ele viveu. Por 3 razões que passo a mencionar. Primeira, a sua vida era irrepreensível. E eu destaco aqui para vocês, primeiramente o versículo 3. A característica exigida para a escolha daqueles homens, que nós hoje chamamos de diáconos, foi esta. Versículo 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Boa reputação. E significa que este homem tinha uma vida coerente, dentro da igreja e fora da igreja. A vida do líder é a vida da sua liderança. O maior patrimônio que um líder tem é a sua vida. E então, este homem que tinha uma vida irrepreensível, que tinha uma boa reputação, ao ser levado a julgamento, a única forma que encontraram para acusá-lo foi aliciando, contratando falsas testemunhas contra ele. Amados irmãos, está aqui um ponto fundamental da nossa vida cristã. Não é o carisma, não é o sucesso, não é o desempenho, não são as grandes obras. A base da vida da igreja é testemunho. Testemunho. Foi o que aconteceu com Daniel, quando seus inimigos, buscando ocasião para acusá-lo, vasculharam sua vida. Abriram todas as gavetas do seu passado. Percorreram todos os corredores da sua vida pessoal, da sua vida pública, da sua vida religiosa, e só constataram que ele era um homem irrepreensível. Por isso é que Estevão marcou e influenciou o seu tempo e a sua geração. Segundo lugar, além de uma vida irrepreensível, olhem comigo o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Suas palavras eram irresistíveis. É óbvio, meus irmãos, que isso não é dote natural. Não é porque ele tinha se formado na mais elevada academia teológica em Jerusalém. Não é porque ele tinha diplomas enfeitando a parede da sua casa ou do seu escritório. Não é porque ele tinha feito algum curso de oratória e tinha facilidade no manuseio das palavras, das expressões. Mas certamente este homem falava com autoridade. Havia poder, havia unção de Deus na sua voz, na sua palavra.
Havia o óleo de Deus sobre a sua cabeça. Quando ele proferia a palavra, era como que uma espada afiada que saía da sua boca. Na verdade, irmãos, o mundo está cansado de palavras vazias, de discurso sem vida, de eloquência sem unção, de púlpito sem poder. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus, para que a experiência de Estevão seja realidade hoje, em pleno século 21. Para que ao abrir da nossa boca, haja virtude do Espírito. Para que a palavra saia na força do Onipotente e quebre a dureza dos corações. Porque não é o que se profere, é como se profere. Deixa eu ilustrar isso. A viúva de Sarepta, depois do milagre da ressurreição do seu filho, pela instrumentalidade de Elias, está lá em 1 Reis 17, 24, ela disse para o profeta assim: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu confesso a vocês que isso me faz tremer os joelhos até hoje. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Nessa mesma esteira, você encontra o profeta Eliseu, ao ser procurado pela mulher cujo filho acabara de morrer, e ele, sabendo a angústia da alma daquela mulher, disse para os seus jovens, seus servos Geazi: corre, vai, corre, bota o bordão no rosto do menino. E Geazi correu e botou o bordão no rosto do menino morto, e o menino continuou morto. O problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. Então, se nós queremos ser uma igreja que impacta o mundo, a sociedade, nós precisamos rogar a Deus, não só por vida irrepreensível, mas por palavras irresistíveis. Notem comigo de novo o verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Mas em terceiro lugar, irmãos, confiram comigo o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então eu gostaria de colocar como último ponto, terceiro ponto dessa primeira parte da mensagem: suas obras eram irrefutáveis. Em outras palavras, Estevão falava e fazia. Ele pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele tinha palavra e ele tinha poder. E aqui está, amados irmãos, um dos pontos mais críticos da nossa geração. As pessoas escutam de nós belos sermões, mas não veem em nós poder. Pregamos apenas aos ouvidos e não aos olhos. Eu penso que Estevão está nos dando uma exortação da mais alta importância para o nosso tempo. Gosto de pensar no que disse I.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX. Nós estamos hoje à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens e mulheres. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Vida irrepreensível, palavras irresistíveis, obras irrefutáveis. Por isso ele impactou a sua geração. Mas eu quero então pensar com vocês no segundo ponto e último ponto, dividido em algumas áreas. Um homem
que viveu de forma plena, maiúscula. Talvez a palavra que mais resume a vida de Estevão é cheio, cheio. Se não, vejamos. Primeiramente, olhem comigo o versículo 3. Era uma característica geral que todos deveriam ter, os 7 deveriam ter. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Olha o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha o capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Certamente significa ser controlado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. E nesse sentido, irmãos, é hora de nós fazermos um checklist do nosso próprio coração e um diagnóstico da nossa própria vida. E eu vou lhe perguntar, você está cheio do Espírito Santo? O Dr. Billy Graham, tratando desta matéria, disse que muitas vezes hoje nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é algo excepcional, como se fosse você uma exceção da massa. Mas ser cheio do Espírito Santo é o projeto de Deus para todos aqueles que foram salvos. Aliás, não é uma opção, é um mandamento. Não é escolha, é ordem. E o apóstolo Paulo, quando tratou doutrinariamente desse assunto, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E com isso o apóstolo Paulo faz, de certa forma, busca olhar uma semelhança superficial e um contraste profundo. Qual é a semelhança superficial de uma pessoa embriagada com vinho e de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ambas as pessoas estão controladas. Uma pelo vinho, outra pelo Espírito. Qual o contraste profundo? É que uma pessoa bêbada, embriagada, ela é levada a fazer coisas vergonhosas, vexatórias, produz dissolução. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz fruto, como gratidão, adoração, comunhão e serviço. E é hora de você hoje perguntar: meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo? Nesse livro que mencionei, Dr. Billy Graham, não cheguei a mencionar o nome do livro, mas há um fato muito curioso, que um irmão da igreja procura o Dr. Billy Graham e diz: Dr. Billy Graham, nós estamos passando uma dificuldade muito grande na nossa igreja. É mesmo? Qual o problema? Ele disse que nós estamos lidando com um líder da igreja, que tem um problema sério de embriaguez, precisa ser disciplinado. Billy Graham disse: é verdade, precisa mesmo. Mas deixa eu fazer outra perguntinha. E os demais membros da igreja estão cheios do Espírito Santo? Porque o texto tem uma ordem negativa e uma ordem positiva. Às vezes uma pessoa que se embriaga é um escândalo, e é mesmo. Mas nós estamos vivendo uma geração que não se choca em perceber que as pessoas não estão cheias do Espírito Santo, e achamos isso normal. E não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Você está cheio do Espírito Santo? Dwight Moody já era um pregador conhecido na América.
E ele estava pregando em Chicago, quando duas mulheres já idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja e disseram assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele, não sabendo muito bem o que estava acontecendo, perguntou: mas por quê? E elas disseram: para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele já era um pregador conhecido, ele já percorria o país, mas poucos dias depois, quando ele caminhava nos Estados Unidos, em Nova York, na Wall Street, o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. E ele correu a rua, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E Boanerges Ribeiro, pastor presbiteriano, que já partiu para o Senhor, no seu livro Seara em Fogo, relata que Dwight Lyman Moody sentia como que ondas elétricas entrando pelo seu corpo, trazendo-lhe uma alegria indizível e cheia de glória. E ele disse que ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele jamais aceitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. A partir daquele dia, ele levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Ele chegava e pregava, os seus sermões são simples, como a gente pode notar nos seus livros. Mas ao pregar, os corações se derretiam. Não é o poder da eloquência humana, não é o poder do método humano, é o poder do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos amados, notem comigo, em segundo lugar, Estevão era um homem cheio de sabedoria. Olha o versículo 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. O que é sabedoria? Tem muita gente que confunde sabedoria com conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábia. Tem gente que até tem menor grau de conhecimento e tem sabedoria. Não estamos dizendo que a sabedoria dispensa o conhecimento, de forma nenhuma. Via de regra, a sabedoria é fruto do conhecimento. Mas sabedoria é o uso correto do conhecimento para os melhores propósitos e fins. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é você ser capacitado por Deus para trazer soluções de Deus para problemas que as pessoas não sabem resolver. Sabedoria é você chegar num ambiente e está todo mundo confuso, perdido, perplexo, sem saber para onde vai, e ele tem uma palavra que dirige, que orienta, que aponta o caminho, a solução. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Se vocês já leram atentamente o sermão de Estevão, relatado em Atos 7, Estevão vai mencionar 2 posturas, 2 exemplos de sabedoria. Uma sabedoria que fracassou, está lá no capítulo 7, versos 24 a 29, a sabedoria de Moisés, é que ele libertar o povo na força do braço. E depois a sabedoria boa, correta, a sabedoria de José, que foi levantado por Deus num tempo de crise mundial que se avizinhava, e Deus deu a ele sabedoria para discernir o problema e para apontar a solução do problema. Precisamos de sabedoria, irmãos, num mundo tão confuso, em horas tão tensas, em decisões tão necessárias, sabedoria. Mas em terceiro lugar, vejam comigo, Estevão era um homem cheio de fé. Olha o verso 5, por favor. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão um homem cheio de fé. Cheio de fé. É maravilhoso isso, porque diz a Bíblia que o crente, ele é salvo pela fé. Ele vive pela fé. Ele vence pela fé. Ele ora a oração da fé.
Fé não é irresponsabilidade. Fé é você saber que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fé é você olhar não para a capacidade dos recursos humanos, mas olhar para além, para a capacidade infinita do Deus Todo-Poderoso. É quando você chega numa situação e diz, não vai dar certo, não, isso não vai funcionar, não pode, não vai acontecer, e alguém chega e diz, não, vai acontecer. Aliás, irmãos, a igreja vive pela fé, o capital da igreja é fé. Os irmãos mais maduros na caminhada cristã sabem disso, nenhuma igreja avança porque tem muito recurso financeiro guardado, não é por isso. Ela tem visão, ela tem fé, ela tem confiança, e ela marcha, ela põe o pé na água e o rio se abre, ela crê e a glória de Deus aparece. Precisamos de homens cheios de fé. Deixa eu lhes dar dois exemplos. Primeiramente, aqueles espias eram príncipes, foram avistar a terra, trouxeram os frutos excelentes da terra, e dos 12, 10 disseram o seguinte, é boa mesmo a terra, mas não dá para nós, tem gigantes, não dá para nós não. Só Josué e Caleb disseram, a terra é boa, e se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Eles chegaram a dizer, aos olhos daqueles gigantes, nós somos gafanhotos. Aliás, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Sabe o que aconteceu? Toda aquela geração, morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Você sabia disso? Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Em torno de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros. 2 milhões de pessoas morreram no deserto, nos 40 anos. A geração que entrou na terra prometida não foi a geração que saiu do Egito. Aquela geração que saiu do Egito morreu. Morreu por quê? Incredulidade. Não crer na palavra de Deus, não crer nas promessas de Deus, não viver pela fé. Estevão era um homem cheio de fé. Segundo exemplo, vamos pensar no Davi, que chega no acampamento de guerra, tem um vale, tem 2 montanhas, tem um exército lá de cá, outro exército lá de lá, e os soldados de Saul, soldados de Israel, estão fugindo há 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes de um gigante. Eles só olham para o problema, eles não veem a solução. A mente carnal, terrena, que não visualiza as possibilidades infinitas de Deus. E Davi chega e vê o mesmo ambiente, e diz, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A igreja marcha pela fé, irmãos. Vivemos dias difíceis, vivemos. Tem pandemia? Tem crise política? Tem crise moral? Tem crise religiosa? Tem problema no mundo, para todo lado? Tem, mas a igreja vai avançar, a igreja vai vencer, a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, a igreja vai levar pessoas a Cristo, sim, porque nós vivemos pela fé. Quarto lugar, Estevão era um homem cheio de graça. Olha comigo o versículo 8. Estevão cheio de graça. Oh, amados irmãos, quando Estevão abria a boca, as suas palavras eram irresistíveis. Cheio de graça significa você atrair pessoas. Atrai ódio também, atrai oposição também, atrai hostilidade também, mas quando é cheio de graça, a glória de Deus resplandece, as pessoas são abençoadas pelo simples fato de você chegar, de você estar perto. Quando eu leio João 1,14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. Um dia, conversando com o saudoso Russell Shedd, eu perguntei para ele: pastor Russell Shedd, na sua visão, o que é que mais lhe marca acerca da personalidade de Jesus? E ele disse: o que mais me marca na personalidade de Jesus é que sempre que alguém se aproximava dele, saía diferente. Se acolhia a palavra dele, saía melhor, saía transformado, saía completamente revigorado pela graça. Se rejeitava a palavra dele, saía pior. Não dá para sair do mesmo jeito. Cheio de graça, onde você chega o ambiente muda. Onde você abre a boca, as pessoas são confrontadas, edificadas, consoladas. Cheio de graça. Estevão era um homem cheio de graça. E você e eu precisamos ser também. Mas notem, meus irmãos, ainda no versículo 8, quinto lugar, que Estevão era um homem cheio de poder. Veja aí. Estevão cheio de graça e poder. Bom, isso é algo que deve mexer comigo e com você. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Que o reino de Deus é poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos dar poder. Não há evangelho sem poder. Não há cristianismo sem poder. Não há pregação sem poder. Não há testemunho sem poder. Sem poder o mundo não vai ser abalado. Agora notem que Estevão não apenas tinha poder, ele estava cheio de poder. E quando nós lemos o Novo Testamento, irmãos, a fraqueza da igreja não é porque falta poder, é porque falta disposição para buscar e se apropriar. Quando você lê Efésios capítulo 1, Paulo fala lá da suprema grandeza do poder que está à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Hoje há tanta fraqueza, há tanto medo, há tanta incapacidade de enfrentar os desafios, falta poder. Mas deixa eu concluir, citando para você, mais 3 aspectos da vida de Estevão que me marcam. Por favor, dê uma olhadinha comigo no versículo 15. Ele já estava diante do Sinédrio, sendo acusado pelo Sinédrio. Testemunhas falsas foram contratadas. E diz o texto aqui que todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E eu quero entender aqui que ele era um homem cheio de paz nas turbulências da vida. Há pessoas que estão bem quando está tudo bem. Surge um problema, a alma se perturba, o coração se inquieta, a vida fica desassossegada e ele entra num parafuso, num momento de grandes turbulências emocionais, pois Estevão está diante das mesmas pessoas que mataram o Senhor Jesus. Ele está diante de testemunhas falsas, como Jesus enfrentou testemunhas falsas pelo Sinédrio, ele também é vítima das mesmas testemunhas falsas. A acusação é a mesma, que ele blasfemou contra Moisés, contra a lei de Moisés e contra o templo. Mas diz a Escritura que este homem, diante de uma pressão e de uma opressão do inimigo, ele está em paz, e eles olham para o rosto dele, não tem transtorno, não tem temor, não tem desespero, e eles olham e veem um rosto como o rosto de anjo. Como é que você reage quando você é pressionado? Quando falam mal de você? Quando acusam você? Quando perseguem você? Estevão era um homem cheio de paz. Mas
embora não haja nenhuma afirmação explícita, eu queria evocar uma outra coisa. Estevão era um homem cheio da palavra. Porque notem comigo que Atos 7 contém o mais longo sermão do Novo Testamento registrado, fora, obviamente, o chamado Sermão do Monte. E o sermão com maior quantidade de citações bíblicas de todo o Novo Testamento, pregado de improviso. Estevão não precisou, falou: vocês me dão uma semana aí, eu vou preparar um sermão bem preparadinho, fazer umas pesquisas, e aí eu vou apresentar para vocês a minha tese. Não, foi na hora do aperto. E sabe, irmãos, na hora do aperto não dá para ligar para o pastor, não dá para consultar uma chave bíblica, não dá nem para ir para o Google para fazer uma consulta. Ou você tem a Bíblia na sua mente, ou você tem a Bíblia no seu coração, ou você tem a Bíblia nos seus lábios, ou você passa aperto. Nós estamos vivendo uma geração muito rasa de Bíblia, irmãos. É triste, mas há muitos que são até analfabetos de Bíblia. Eu não sei quanto a você, meu amado, se você já leu pelo menos a Bíblia toda uma vez. Porque há crentes que são antigos na igreja, nunca leram a Bíblia toda. Há crentes que pegam a Bíblia no dia de vir para a igreja, no domingo. Tem alguns que nem a Bíblia pegam. É preciso revitalizar isso. Amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecer a Bíblia, guardar a Bíblia, memorizar a Bíblia. Quantos versículos você tem de cor? Que tempo você gasta para memorizar a palavra de Deus? Parece-nos que hoje uma pessoa comum acessa o seu telefone mais de 300 vezes por dia, olhando a telinha do telefone. Quantas vezes você acessa a Bíblia? Na semana. Não estou falando no dia não, na semana. Estevão era um homem cheio da palavra. Mas finalmente, Estevão era um homem cheio de perdão. Olha comigo o versículo 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Eu me impressiono com a semelhança de Estevão com Jesus. Primeiro, como Jesus foi acusado de falar contra Moisés, a lei e o templo, Estevão foi também. Como Jesus foi condenado à morte como blasfemo, Estevão foi também. Como Jesus foi levado ao sinédrio e enfrentou falsas testemunhas, Estevão também. Como Jesus, ele viu o céu aberto e deu testemunho da verdade, Estevão também. Como Jesus, ele orou pelos seus inimigos, perdoando-os. Como Jesus, ele orou para que o Senhor recebesse o seu Espírito. É muito parecido o estilo de vida de Jesus no final e Estevão. Agora notem vocês que ele está sendo vítima de uma acusação falsa. O sinédrio não tinha autoridade de matar ninguém, Roma não dava esse direito, e eles contrariaram a lei de Roma e apedrejaram Estevão fora da cidade. Estevão, diante do apedrejamento, se ajoelha. Não para pedir arrego, não para negar a sua fé para não ser morto. Ele se ajoelha e clama em alta voz: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Da mesma natureza que Jesus dissera na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, a última atitude de Estevão, meus irmãos, foi abrir o coração e despejar em catadupas, torrentes de perdão aos seus algozes.
Como é que você reage quem faz mal a você? Dá o troco? Revida? Estevão era um homem cheio de perdão. Deixa eu lhes contar um fato que é marcante na história, alguns aqui já conhecem. O ataque de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941, às 7 horas e 55 minutos. O comandante japonês Mitsu Fuchida comandou aquele ataque terrível, arrasador, contra a frota americana. O mar se tornou em chamas. Centenas de soldados americanos foram mortos. Era um domingo. Nos Estados Unidos, a maioria do povo indo para a igreja. Diante daquele ataque horrendo, avassalador, o piloto americano Jack DeChase se propôs a ir ao Japão para bombardear Tóquio. Mas o seu avião foi capturado em Tóquio. E ele ficou em Tóquio 40 meses como prisioneiro. Muitos dos seus colegas morreram na prisão por causa dos maus tratos. Ele sobreviveu. Depois de 25 meses na prisão, com maus tratos e escassez de pão, eles rogaram e rogaram e rogaram que lhes desse literatura em inglês. Por providência de Deus, cai lá dentro da cadeia um texto da Bíblia. E Jack DeChase, ao abrir a palavra, ao abrir as Escrituras, leu o que Jesus proferiu na cruz, diante dos seus algozes, que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta palavra entrou no seu coração, e ali na prisão, Jack DeChase se rendeu a Cristo Jesus. Ele saiu da prisão, depois de 40 meses. Voltou para a América, fez instituto bíblico, e a guerra estava vivendo os seus momentos mais dramáticos, quando no dia 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica é lançada sobre Hiroshima, pondo fim à guerra. No dia anterior, Mitsu Fuchida, que comandara o ataque a Pearl Harbor, que agora havia sido nomeado como grande comandante da aviação nipônica, é convocado no dia 5 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima. No dia 5, na véspera do lançamento da bomba atômica. E ele sai no dia anterior e é poupado. Mas Jack DeChase, depois de fazer instituto bíblico na América, resolve voltar para o Japão como missionário. E escreve um folheto evangelístico: eu fui prisioneiro no Japão. E um determinado dia, na estação central de Tóquio, Mitsu Fuchida recebe um desses folhetos. Eu fui prisioneiro no Japão. E ao ler aquele folheto, e escutar essa história deste piloto americano, que tentou bombardear Tóquio, em resposta ao bombardeio do Pearl Harbor, contando como sofrera 40 meses nas prisões do Japão, foi tocado pelo Espírito Santo. E ali ele se converte, abandonando o budismo e se rendendo a Cristo. Esses dois homens, numa campanha evangelística que acontecia
em Tóquio, subiram ambos à plataforma, se abraçaram e ali anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo, proclamando para o mundo o poder do perdão. O poder do perdão. Eu gostaria hoje de parar e pensar com você isso, meu amado irmão. Como é que você reage quando alguém faz mal a você? Estevão era um homem cheio de perdão. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver nessa plenitude, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio da palavra, cheio de perdão. E eu não tenho dúvidas que se nós tivermos uma geração parecida com Estevão, apesar das lutas do século 21, a igreja vai desbravando, a igreja vai avançando, e a igreja vai ver os milagres acontecendo, como está escrito no capítulo 6, por favor, versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus nos ajude, irmãos, nesta data que esta igreja celebra 92 anos de organização, olharmos para o horizonte, e não ficarmos morando no passado, mas olharmos para frente, pedindo a Deus que o melhor daquilo que nós já vivemos até hoje, sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer em nós, por nós e através de nós, daqui para frente. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.